Porque uma coisa é dizer Jesus é o Filho de Deus. Outra coisa é dizer Jesus é Deus. Compreendem? Jesus é o Filho de Deus, Jesus vem de Deus. Mas quando eu digo o verbo era Deus, o verbo estava com Deus. Tudo que foi feito, foi feito. No princípio criou Deus o céu e a terra. João está dizendo, o verbo criou todas as coisas. João está equiparando Jesus na divindade. Para o judeu, o monoteísmo judaico não consegue conceber outro Deus que não Yahvé, que não o Deus criador dos céus e a terra. Então, eu diria que no princípio do cristianismo, quando os apóstolos estavam ainda tentando achar a linguagem, como é que eu comunico o evangelho? No ambiente judaico, é o que Mateus disse, ele é o Messias, ele é o descendente de Davi, ele é o profeta que Moisés anunciou. Mas ainda é complicado você no ambiente judaico dizer assim, olha, ele é Deus. Opa, o mandamento lá diz, não terás outros deuses diante de mim. Eu, o Senhor teu Deus, sou o único. Sim, era um choque. Ver Jesus de Nazaré como divino não era fácil para um judeu. Por isso foi necessário a ruptura. O cristianismo tem Jesus como Deus. O judaísmo tem Jesus como um profeta. São visões diferentes. Então o Evangelho de João foi escrito para nos convencer que Jesus é verdadeiramente divino, mas não só isso. Que os verdadeiros filhos de Deus não nasceram do sangue. Lembra que eu disse que essa aqui é a parte central? Os que creram, eles têm poder para serem filhos de Deus, porque não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem. Essas três expressões são difíceis de interpretar. Eu vou ficar com meu amigo lá do Tocantins, ele é mineiro, mas vive em Rondônia, pastor Lousada. Ele me fez pensar isso, eu andei consultando, tem base. Os que nascem do sangue é o casamento. Um homem e uma mulher se casam. Naquela época, a prova do casamento era a virgindade, era o sangue no lençol. Então os que nascem do sangue são aqueles que nascem do casamento. E aqui está escrito no plural, sangues. É a união do homem, de uma mulher, de uma família. Então os que nascem do sangue. Os filhos de Abraão, por exemplo, são filhos consanguíneos. São a herança, não é? Digamos assim, da família, uma linhagem. Mas existem os que nascem também da vontade da carne. A vontade da carne aqui, diz o pastor Cordovil Lousada e dizem alguns especialistas também, tem a ver com aqueles que são gerados por causa da conjunção carnal movida pelas paixões. Há filhos que são filhos de casamento, o casal se casou direitinho, foi lá, tiveram filhos. Mas tem filho que nasceu dos desejos da carne, sexo casual. Aconteceu. Quantas histórias como esta nós temos, não é verdade? Tem gente que nasce assim, não do casamento, nasce da conjunção carnal movida pela vontade da carne, mas também pela vontade do homem. E aqui João provavelmente está falando daquela época e daquela cultura, dos filhos que vêm porque o homem quer procriar. O homem quer ter filhos, o homem quer preservar a sua linhagem. Olha Abraão, que tinha sua esposa, mas tinha suas concubinas. Quando Sara falou, deita com a minha serva, Agar, faz um filho nela. Pois não, meu? À sua disposição. Jacó tinha duas esposas, Raquel e Lia, mas deitou-se também com Bila e Zilpa para ter o quê? Filhos. Então, há muitos, nós seres humanos, somos frutos do quê? Como é que todos nós aparecemos? Todos nós aparecemos como resultado de relações sexuais. Umas no casamento, outras nas paixões da carne, e outra desses homens que andavam por aí semeando diferentes vasos, até que muitos frutificaram. Ok? É a história da humanidade. Mas João está dizendo que há um outro tipo de pessoa que nasce como filho de Deus. E os verdadeiros filhos de Deus, e aqui é interessante, para nós, João usa uma palavra grega, tekna. Para Jesus ele usa huios. Então Jesus é o huios, Jesus é o filho unigênito. E nós somos filhos de Deus, crianças de Deus. Paulo diz assim, nós somos filhos por adoção e Jesus é o filho. Os dois apóstolos fazem uma diferenciação. Então Jesus é o unigênito, Jesus é o único que tem a natureza de Deus. Jesus é verdadeiramente Deus porque como filho de Deus ele é igual a Deus. Nós, se crermos nele, também seremos feitos filhos de Deus.